Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Aproveita que você está com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, segue o Pulso também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor e claro, se você está no Spotify, clica ali na estrelinha, avalie o nosso podcast. Se você acha que o conteúdo é relevante, quer que ele chegue para mais pessoas aí, clica ali e ajuda também o Pulso a promover essas ideias aí de empreendedorismo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vini Chaves. Hoje a gente vai ter um papo aí sobre inovação, tecnologia, sobre mentes, né, sobre ideias também. Mas antes vamos falar sobre aquelas empresas que fazem a gente estar aqui. Inclusive é o seguinte, ó, se você quer fazer parte desse hall aí de patrocinadores aí, de empresas que apoiam o Pulso, fala com a gente está aí com cotas disponíveis também. Temos uma procura também, é claro, a gente sempre avalia a questão de fit também do negócio, porque a gente quer trazer resultado para você. Mas começamos então falando da BeMind aí, que já está com a gente desde o início do projeto. A BeMind é uma assessoria completa para você, que vai de contabilidade, passa por financeiro, toda a operação aí da sua empresa e também auxiliam você até mesmo oferecendo um sistema ERP, que é o Home ERP, uma solução em nuvem para ajudar na gestão do seu negócio. Então está começando uma empresa, chama BeMind. Tem uma empresa que já está rodando já há tempo no mercado, está sobrecarregado, também chama BeMind. Você vai conseguir falar com eles aí pelo WhatsApp 49999370001, via Instagram também, uma série de conteúdos lá muito legais no @BeMind Soluções. Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code aí e conversa direto com a galera lá da BeMind. É isso aí, dica de investimento com a Nipur Finance, né? Dei uma olhadinha na minha carteira ontem, fiquei tão feliz, sabe, Vini? Quando você começa a investir assim, começa a ver aquela coisa do dividendo caindo, eu acho que eu tenho uma tendência, o meu perfil, uma tendência para dividendos, e a gente tem tido um bom resultado com a assessoria da Nipur, assim. E o que eu estou fazendo? Que é uma dica para você que está acompanhando. É importante que você trace o teu plano, conheça o teu perfil, mas que, na medida do possível, você reinvista o dinheiro que você está conseguindo aí com os dividendos, seja de ações, de fundos, não importa quais são as operações que você tem na carteira. Eu tenho essa visão de longo prazo, uma visão bem focada em dividendos e tenho tido bom resultado, inclusive a Bolsa Brasileira está com bons preços, um momento bacana, com o anúncio da queda da Selic, tem boas oportunidades aí em ações, em fundos, então fica ligadinho aí com a Nipur. Se você quiser saber um pouco mais, você pode ligar para eles no 499-995-8641, 999568641. Pode encontrar também no Instagram, no @NipurFinance e, claro, QR Code aí para você ficar conectado com o mundo dos investimentos. Falando em conexão, né, estar conectado, a gente fala também da AT Plus, que traz aí internet, conectividade, tecnologia para dentro da sua empresa e também para sua casa. A AT Plus então conta aí com planos de fibra ótica, com planos aí sem limite de velocidade para você que quer navegar, quer dar aquela relaxada, né? Você trabalha o dia inteiro, tem um negócio, mas a gente sabe que tem um monte de gamer aí assistindo a gente também que gosta de usar os jogos, né, para relaxar também. Então a AT Plus tem uma conexão aí super estável para você poder aproveitar a sua internet, mas também tem conexão dedicada para sua empresa, para sua operação não parar, com links redundantes, telefonia, uma série de recursos aí que vão deixar a sua empresa sempre conectada. E a gente fala muito em transformação digital aqui no Pulso, então comece isso aí com uma boa conexão de internet e uma série de outras soluções também em nuvem. Você pode entrar em contato... desculpa, Malik. Não, desculpa. Não, tô falando alguma coisa, né? Mas enfim, em relação à AT Plus, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 49-3240-0800. Tem um Instagram também, @atplus.digital, ou também escanear o QR Code e falar com a galera da AT Plus. É isso aí. Falando em transformação digital, a gente vai ter um programa hoje que está focado também com isso, né? Com conexões. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. O nosso convidado de hoje é um cara aí que tem um brilho nos olhos, eu diria assim. Um cara que está conectado com muitas coisas, formado em gestão estratégica, é estudioso sobre assuntos aí relacionados ao empreendedorismo, inovação, tecnologia e futuros, né? Atualmente ele empreende junto com a Alot Futures, que é um laboratório de pensamentos futuros aí que atua com consultoria e mentoria em inovação e foresight estratégico, e também atua como diretor dos supermercados Miatã, trabalha com inovação, marketing e gestão de pessoas lá. Além de ter participado de vários projetos, eventos aí, TEDx e um monte de coisa que ele incentiva aí também na área cultural. Nós estamos hoje com o Pedro Ceron. Seja muito bem-vindo ao Pulso Empreendedor. E aí, galera, tudo bem?
Uma alegria estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro bastante, gosto muito, são amigos para mim, então estar aqui nesse ambiente é um ambiente que me traz muita alegria, felicidade, e vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de inovação, de transformação, de futuro, mas primeiro, até para que o público conheça um pouco mais da tua trajetória, Pedro. Eu lembro que alguns anos atrás você organizou, foi organizer aí de um grande evento aqui na nossa região, que foi o TEDx Lages. Sim. Né, que o pessoal conhece aí, tá ligado no Pulso Empreendedor, conhece o TED, conhece os TEDx também, e várias palestras bacanas que a gente pode acompanhar por ali. Por que você se enveredou por esse meio, assim, né? De fazer parte da... Para quem não tá entendendo o que é um termo bem da nossa região aqui, tá? Mas por que você escolheu, né, esse caminho? Por que você se envolveu com inovação, com esses projetos e tantos eventos assim? Legal. Eu acho que o TEDx foi um encontro muito feliz na minha vida. Eu sempre gostei de espaços que debatessem e criassem ideias, ou difundissem ideias, né, sejam elas quais fossem, né. Eu tinha um projeto antes do TEDx que se chamava Poesia Ecoa a Gente, né? Ecoa de ecoar, né? E ecoa um trocadilho com econ, né? Poesia Ecoa a Gente, né? É com a gente, né? E nesse espaço ele surgiu, né? Esse projeto ele surgiu de um curso que a gente fez de crônicas aqui em Lages, junto com o professor Vitor, que era da UFSC. E nesse espaço existiam vários escritores aqui de Lages até. Dentre esses escritores começou a surgir alguma amizade e algumas conversas sobre, e se tivesse um espaço onde a gente conseguisse criar coisas, né, criar produções literárias, falar mais sobre isso, falar mais sobre crônicas, poesia, enfim, criar esse espaço artístico nesse meio, né, de Lages. Então até então, naquele momento, a Vani, que é uma grande amiga, a gente deu o start a esse movimento que se chamava Poesia Ecoa a Gente, né? Então a gente reunia alguns escritores e a gente participava de alguns eventos da cidade, seja peças de teatro, musicais, enfim, e a gente se reunia e produzia sobre aquilo que a gente estava enxergando, né? Então a gente absorvia aquilo, uma ótima oficina de criatividade, inclusive, né? Você vai, absorve e tenta produzir algo com aquilo, né? Enfim, Poesia Ecoa a Gente aí teve seu movimento curto, né? Uma vida curta porque foi um início, meio e fim muito logo, então foi uns 2-3 meses assim, mas a gente conseguiu reunir algumas pessoas bem bacanas. Logo depois disso começou a surgir outros movimentos como a Brazuca, que era um sarau literário que acontecia na cidade, entre outros bandas começaram a surgir, assim, projetos fotográficos, e um desses projetos que se encaminhou foi um projeto até da Vani que se chamava Piquenique Literário, né? Eu gostava muito dessa ideia e vi esse movimento nascer. E aí eu pensei, o que existe de parecido com isso, né, no mundo, né, no universo que de repente pode ser multiplicado aqui em Lages. Eu fiquei sabendo de um movimento que se chamava CEP 2000. Ele é um movimento que aconteceu em São Paulo, mais ou menos, no ano de 2000. Né? Mais ou menos nessa época. E o CEP 2000 era o Centro de Experimentação Poética da época. O Centro de Experimentação Poética de São Paulo, ele era um lugar onde era um palco, microfone aberto, então as pessoas, elas, totalmente numa economia colaborativa ali, né? Elas se candidatavam, tinham um filtro, e eles iam ali durante uma noite e se apresentavam, seja para falar, para fazer protesto, para fazer declaração de amor, para tocar, para, enfim, fazer um monte de coisa. E eu falei, que negócio bom, né? Não sei se pode falar palavrão. Tá, ok. Uma coisa a gente faz aquele pi. Beleza, que negócio bom, né? Enfim. E eu descobri o TEDx, né? O TEDx eu já conhecia, só que até então eu pensava que o TEDx era aquele negócio de você chama eles para virem ao lugar, né? Até onde você está, né? Do tipo, cara, venha organizar, tragam o TEDx para cá, né? E aí eu lembro que eu falei com a Natália, na época ela era embaixadora do TEDx do Brasil, uma pessoa fantástica, e era numa troca de e-mail, assim, como é que eu faço para trazer o TEDx para cá? O que acontece, né? Como é que eu faço para fazer isso aí? E aí ela falou, se inscreve.
beleza, né? Aí entrei lá no site, tudo em inglês, né? Eu não falava inglês, eu pensei, cara, não é pra mim. Isso aqui não é pra mim, não. Aí eu lembro que nesse dia eu abri e fechei a página umas 15 vezes, assim. Entrava, olhava fechava. Aí ficava naquele flerte, assim, de bar, né? Você olha, né? Você olha, não vai, não vou, não é pra mim. Teve uma hora que a página sorriu pra vocês? Teve uma hora que teve uma hora de coragem. Pop-up assim, teve uma hora de coragem. Então, eu acho que o insight para o movimento TEDx, ele surgiu disso. Surgiu de um acaso, de um desejo por criar esse ambiente onde tivessem pessoas que falassem dos mais diversos assuntos e que as pessoas estivessem ali para ouvir, trocar e co-criarem juntos. Acho que o TEDx surgiu daí. A partir daí, então, né, desse movimento do TEDx, eu fui enviar um e-mail para a Natália perguntando como é que fazia mais, e aí, na assinatura do e-mail dela, tinha uma frase que eu uso até hoje, e eu, dou crédito para ela total, assim, dessa frase. Porque eu não sei de quem que é. Eu dei um Google na frase e não encontrei a autora, então eu dou crédito para ela. A frase é: como será o mundo daqui a 20 anos se todos agirem como você? E essa frase, ela é forte, assim. Ela é um soco, né? Sim. E aí eu pensei, cara, assim, o não eu já tenho. Se eu me inscrever e não acontecer nada, eu já tô aqui mesmo. Né? Eu acho que isso de alguma forma, Pedro, parece ser assim a história de tantas pessoas, né? Quando você relata assim a questão do olhar o site, do daqui a pouco abrir a página, fechar, né? Do titubear ali, de fato vou, não vou, do acreditar ou não, mas eu acho que as pessoas que vocês também acabou se conectando fazem parte de um movimento onde elas têm essa clareza, né? Da transformação e da importância do protagonismo, do papel da pessoa na transformação e não no aguardar, né? Você até relata ali a questão de aguardar que o TEDx viesse, né? E aí eu acho que houve uma mudança também de mentalidade na região a partir daquele movimento também, mas eu queria entender um pouco mais ainda sobre o que te instiga, o que te provoca também. Você acha que o pessoal está meio na mesmice? Por que essa questão mais cultural, essa abordagem mais inovadora? Por que você foi buscar isso? Você acha que as empresas estão meio no mesmo aí, fazendo mais do mesmo? Cara, assim, ó, eu quando eu era adolescente, eu era meio rebelde, posso falar nesse sentido. Eu acho que a inovação, ela precisa um pouco de rebeldia, às vezes. A gente precisa ser um pouco rebelde de às vezes, não aceitar como as coisas são. E eu lembro que eu tinha uma conversa muito frequente com meu pai, se perguntando por que as coisas eram assim. Então, por que a gente tem que trabalhar 8 horas? Por que a gente tem que trabalhar 5 dias por semana? Por que a gente tem que trabalhar todo dia? Por que a gente tem que fazer curso de administração? Por que a gente tem que ficar... Pô, você botou teu pai numa... Botei. Saia justa aí, numa resposta difícil. Mas enfim, né? Hoje, depois de muito tempo, e várias terapias, né? A gente acaba entendendo muita coisa, mas até então eu me questionava de por que a gente tem que ficar 4 anos numa faculdade de administração. Nada contra a faculdade de administração, né, e outros cursos, mas por que a gente tem que passar por isso, né? Existe um caminho diferente? Não existe um caminho diferente? E por que todo mundo pensa assim? Porque todo mundo, grande parte das pessoas que você conversava falava, não, você tem que seguir esse caminho. Pô, mas é só esse caminho que existe, né? Será que é só isso? Será que é só isso? Será que tem alguma outra... E o que você descobriu aí? Até porque você se conectou com os institutos aí internacionais, tendências de futuro. O que você tem observado em relação a esse comportamento? Legal. Existe hoje acho que a gente está passando por uma transformação não só de pensamento de sociedade, como pensamento de industrial, pensamento empresarial, em que se levantam esses assuntos sobre os métodos de produção, métodos de trabalho, métodos de ensino, e são conversas muito, muito úteis para hoje. Mas qual que é a grande reflexão, né? Os trabalhos que a gente está tendo hoje, que estão surgindo, não se encaixam de uma maneira
tão perfeita como se encaixavam antes com as formas de ensino que a gente tem, sejam os cursos, sejam as graduações, seja um formato que foi construído vou chamar nesse mundo tradicional. Então existe esse pensamento de, será que a forma como estão trabalhando uma universidade com um curso de marketing ou de administração, ele está se encaixando com a forma como as empresas estão se gerindo, ou estão buscando gestão, ou estão buscando estratégia hoje em dia? Será que eles estão falando de inteligência artificial, estão falando de automação, estão falando de outros processos, estão falando de segurança psicológica, estão falando de pós-categorização, enfim, outros termos que surgem no mercado? Será que eles estão falando isso? Não estão? Será que é justo eu passar 4 anos numa universidade, e aí 4 anos estudando um negócio, e daqui a 4 anos vai ser tudo diferente? E aí eu saio. E aí faculdade para quê? Enfim, são interrogações. São reflexões. Eu não estou dizendo que está errado, certo, e nem que está certo. Até porque tem hard skills que são importantes, que a pessoa vai aprender lá, né? Mas a questão que você fala, eu acho que é mais no sentido, já que a gente instigou o futuro, né? Sim. Né? Como que a gente vai transformar o mundo realmente, né? De uma forma madura, progressiva, de uma forma natural, vamos dizer assim, se a gente não fizer reflexões como essa. Sim, né? E de novo, não existe um futuro único. Acho que esse é um pensamento que grande parte das pessoas, quando a gente faz algum workshop ou faz alguma palestra ou enfim, que se conecta com outros grupos de estudos, é bom a gente falar, não existe um futuro. Toda vez que a gente fala sobre futuro, a gente fala futuros, né? Por quê? Porque a mentalidade de um pensamento de futuro norte-americano, ela vai ter uma conduta, ela vai ter um olhar. A mentalidade europeia vai ter outro olhar. A mentalidade asiática é outro olhar completamente diferente. A africana também. A brasileira é um ponto de interrogação enorme. Né? Se você olhar para outros países, Estados Unidos, tem Europa... Tem alguém olhando o futuro do Brasil? Não sabia se tinha são várias, tem várias escolas no Brasil, né? E essas escolas são escolas que merecem todos os aplausos, perfeito, assim, pela independência, pelo trabalho, pelo desempenho que vem trabalhando, assim. Mas não existe uma cadeira de futuros como existe em outros lugares. Então, no Pentágono existe uma cadeira de pensamento futuro. Do governo americano, acredito que sim. Parte europeia, asiática. Então, existe uma cadeira em vários lugares que está pensando justamente nisso. De, quais são os impactos que podem surgir com esse desenvolvimento inteiro. E o Brasil fica nesse meio termo ali, vai para lá, vem para cá, né? Já existem algumas conversas, como essas escolas surgindo. Então, existem escolas aqui no sul, metade do país, para cima, norte, nordeste, enfim, existem várias escolas, e essas escolas interagem umas com as outras. Isso é o melhor de tudo. Então, há essa interação, querendo ou não, essa difusão desses assuntos e temas que abordam a grande bolha chamada futuros, né? Isso é o mais importante. Eu acho que no segundo bloco a gente podia entrar um pouquinho no que você tem visto aí fora do Brasil, né? Você falou de inteligência artificial, algumas tendências que podem ser importantes para a gente começar a pensar também no nosso negócio, né? Algumas informações para quem está empreendendo, o que ele tem que olhar, né? Em termos de inovação, em termos de futuros, né? Em termos de possibilidades e oportunidades futuras. Nós vamos fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Pedro Ceron. Ele é formado em gestão estratégica, é um estudioso aí sobre os assuntos relacionados a empreendedorismo, inovação, tecnologia e futuros. É empreendedor também na Alot Futures e diretor do supermercado Miatã, onde trabalha com inovação, marketing e gestão de pessoas. Ô, Vini, nós precisamos dar uma treinada no nosso inglês, né? Que vem umas palavras assim, às vezes eu fico na dúvida se eu estou pronunciando certo. Inclusive, o pessoal de escola de idiomas aí, a gente tá é uma boa, a gente faz parceria com a escola de idiomas aí também. Mas voltando ao nosso bate-papo, acho que no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a trajetória e um pouco o que te instiga, né, Pedro? E agora a gente queria falar um pouquinho sobre como que você tem observado as tendências, né, essas tendências de futuro, oportunidades. Você falou de inteligência artificial, fala de inovação também. Fala um pouquinho pra gente o que as empresas, o que o empreendedor precisa estar atento nesse sentido. O que você está vendo que está acontecendo pelo mundo aí? Legal. Eu acho que a grande onda da vez, né, a inteligência artificial, acho que, se não
todas as escolas que a gente vê vem falando sobre inteligência artificial, e realmente é um ponto que é muito transformador, assim, seja para qualquer tipo de negócio que você esteja, né? Marketing, enfim, arquitetura, enfim, rádio, edição de vídeo, enfim, né? Uma grande ferramenta, uma grande tecnologia que pode nos ajudar. Isso tá só no começo. Eu acho que esse é o começo da onda, né? Então, cada vez que a gente utiliza, vai melhorando o algoritmo, vai melhorando o cálculo, vai melhorando a inteligência em si, né? Essa aprendizagem dessa inteligência, e tende a melhorar esses pontos. Então, quanto antes a gente souber, pelo menos ter uma noção de como mexe, menos impacto a gente vai sofrer lá para frente. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu me baseio muito num autor que chama Bob John Hansen, em que ele fala sobre as forças que movimentam o mundo. E eu acho que essas forças traz para a gente um caminho, pelo menos, de vislumbre de como a tecnologia pode caminhar e de como essas inovações podem chegar até a gente. Essas forças que ele caracteriza, tem uma frase que é: tudo aquilo que pode ser distribuído será distribuído, tudo aquilo que pode ser automatizado será automatizado, tudo aquilo que poderá se tornar digitalizado será digitalizado. Então, traz um vislumbre de até como que pode caminhar todas as tecnologias, em termos de distribuição, automatização, personalização, conexão e digitalização. Então, se a gente olha nesse retrospecto, a gente vai ter um mundo, talvez, aí a gente nunca afirma que né, mas talvez, dependendo das convergências, muito mais distribuído algumas tecnologias, muito mais aberto, muito mais conectado, muito mais automatizado. Nem tudo aquilo que pode ser automatizado vai ser automatizado, mas tem grande chance de algumas coisas se tornarem automatizadas. Depende muito de cada negócio e cada perfil de negócio também. Né? Sabe que... Não, assim, ó, a gente sabe que você está hoje à frente do Miatan, né? A gente falou ali, e aí a gente conhece o Miatan. Quantos anos o Miatan tem já, o supermercado? 79 anos esse ano. É uma empresa de 79 anos, cara. E aí a gente fala por vezes aqui no Pulso sobre... De alguma forma, o termo correto não é um conflito, mas vamos falar sobre essas duas bandeiras, né? Do tradicional e da startup, da inovação e da criatividade. Aí tudo que você falou até agora é relacionado ao futuro, ao novo, à inteligência artificial, tecnologia e tudo mais. E eu queria que a gente talvez fosse um pouquinho para isso, porque a gente sabe que hoje você está causando várias transformações em um negócio de 79 anos. E aí a gente sabe que talvez é muito mais fácil você começar uma startup hoje, já numa pegada inovadora e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é você trazer tudo isso que você vem aprendendo, vem estudando, vem acreditando para dentro de um negócio tradicional, que já tem lá pessoas, lideranças, enfim, clientes também, que são são do tradicional, vamos colocar essa etiqueta, né, do tradicional, do modelo antigo e tudo mais. Como que é isso, cara? Quais os desafios? Como que você tem desenvolvido esse trabalho lá dentro? Tem que ter bastante resiliência também, eu acredito, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência pra gente. Legal, Vini, baita pergunta, cara. A gente começou o trabalho em 2020, então eu trabalho no Miatan mais ou menos 10 anos aí. Comecei meu segundo emprego, na verdade, no Miatan, né? Eu trabalhava antes em um negócio de empréstimo, né? Empréstimo consignado numa factory que era associado na época a um dos bancos que tinha aqui na cidade, um banco mineiro que tinha aqui na cidade. Então, o Miatan foi meu segundo trabalho e é uma casa onde eu tenho muita gratidão por tudo que eu conquistei ali dentro, né? Enfim, consegui pagar a faculdade, consegui N coisas através, pós-graduação, enfim, várias coisas através dessa casa. Então, eu saí em 2018, fiquei 2019 fora, né? Trabalhando mais especificamente numa comunidade de inovação chamada no Impact Hub Floripa, né? E voltei em 2020 para cá. 2020 a gente pegou um cenário que era um cenário não muito favorável, assim, né? Então, instaurando uma pandemia, né? Não é favorável para ninguém esse ambiente. Sim. E a gente tinha que fazer alguma coisa e pensar em alguma coisa. A mudança, a transformação, eu digo que não fui eu quem propôs isso, foi todo um time, né? Então, se não fosse meu colega, os outros diretores que trabalham com a gente, o próprio conselho do mercado
apoiar, né, e falar assim, vamos fazer isso, nada tinha acontecido. Então, e também o próprio time, né, todos os funcionários abraçarem a causa. Eu acho que isso faz com que as coisas aconteçam. Eu gosto quando a gente começou a levantar essas ideias de, vamos começar um processo de transformação digital, né? Primeiro, acho que antes de a gente dar esse salto para a transformação digital, eu acho que a gente tem que pensar no movimento de digitalização do negócio primeiro. Então, vamos dar em vez de você dar um salto de 2 metros, vamos dar um passo primeiro, né? Então, vamos reavaliar o processo de digitalização que a gente tem aqui. E até então a gente começou a abordar isso, e eu digo hoje que o processo de inovação, ele é quase como um processo político. Ele envolve muito mais o processo de você conversar com as pessoas e você tentar fazer com que elas se engajem naquela ideia, se acreditem naquela ideia para que isso aconteça, do que um processo de inovei e aí goela abaixo. Contratar um monte de plataforma, instalar lá e sair rodando, né? Não adianta. Isso, experiência nossa, assim. Não adianta eu comprar uma Ferrari, sendo que meu time está acostumado a dirigir um Fusquinha. Né? Ele vai dirigir mal a Ferrari, ou vai queimar o motor da Ferrari, ou vai bater a Ferrari. Né? Ele não está acostumado a se falar de carro. A mesma coisa a gente. Não adianta eu chegar na academia hoje, nunca malhei na vida, eu colocar 100 kg no supino, eu vou me quebrar. Né? Não adianta, é passinho por passinho. Então a gente nota que a inovação, muitas vezes, tem um discurso, né, que fala a gente precisa fazer aceleração, né? Mas em um dos treinamentos que a gente fez com o pessoal, a gente entrou nessa reflexão. Existe aceleração e existe pressa. E existe velocidade. Quando a gente fala de acelerar e agilidade, né, eu prefiro o termo agilidade. Para mim, agilidade é agir no momento certo. E quando você quer velocidade, normalmente quem quer velocidade tende a ter um pouco de pressa nas coisas. E aí quando você tem pressa, você queima a largada, né? Então é o cara na corrida, na hora que dá o tiro ele sai antes, ele queimou a largada. O cara que vai ter agilidade, ele vai agir no momento certo, com a velocidade que precisa agir, no momento que precisa agir. Por isso que quando tem maratona, né, o maratonista ele nunca dá o gás final no início da corrida, ele vai dar lá no final, né? Porque ele sabe que é o momento que ele tem que agir é ali, né? Ele não vai se gastar inteiro, porque senão vai chegar a metade da corrida ele vai estar com a língua para fora e não vai ganhar nada. Né? Então no mercado a gente começou a ter essas reflexões. Não adianta a gente acelerar e querer fazer as coisas, porque a gente vai causar duas coisas. Ou a gente vai ter um estresse gigantesco aqui e vai ter gente que vai sair. Sim. Porque vai... É que tinha gente que gostava do Fusquinha lá, né? Tipo assim, naquela analogia que você fez, isso é normal, né, cara? Você já está acostumado a uma velocidade, a um jeito de tratativa, então se você acelerar aquilo, você causa um estresse na pessoa que ela vai falar, isso aqui não é para mim e eu vou cair fora, né? Então a gente começou a ir aos poucos, então digitaliza aqui, vamos pensar, vamos trabalhar a equipe, vamos inserir esses assuntos na rotina do mercado. A gente tinha um consultor que até inclusive faleceu, que foi a pessoa que contratou a gente, e a gente agradece ele muito pelo trabalho, que era o Voltolini, em que ele falava um negócio que era muito certeiro, assim, que era a gente tem que se incluir na rotina das pessoas. Então, o termo de inovação, tecnologia, ele tem que ser inserido na rotina das pessoas, assim. Então a gente estava lá, a gente citava alguma coisa de inovação, a gente citava um negocinho, a gente ia lá, a gente ia introduzindo esses assuntos aos poucos, até que esse assunto virasse um assunto do dia a dia. Então aos poucos a gente começou a fazer isso. Quando a gente introduziu a parte de venda online, quando a gente começou a introduzir várias coisas assim, a gente foi meio que escalando um degrauzinho. Quando a gente chegou lá no final, tudo que a gente tinha feito, né, aquilo que a gente gostaria realmente de fazer, ele foi uma somatória dessas pequenas ações que a gente foi e tudo culminou para chegar onde a gente chegou. Então isso é o mais legal. Às vezes cara, eu vou fazer isso aqui, beleza, eu vou fazer isso aqui, aí a gente vai ter esse resultado aqui, vai ser legal, o pessoal vai, aí a gente começa a aprender com aquilo tudo, a gente começa a tirar insight, beleza, agora eu vou fazer isso aqui. Aí você já tem experiência naquilo lá, vai somando. Aí quando você vê, você vai chegar num projeto em que tudo culminou para isso. Né? Por exemplo, hoje a gente tem um clube, que é o nosso CRM, né? Então,
tudo que a gente fez culminou até esse momento, né? Trabalhar atendimento, trabalhar presença digital, trabalhar experiência com mensagem, trabalhar experiência com alternativa de comunicação, né? Fazer teste. Então tudo culminou para esse momento. A gente está pronto hoje? Eu acho que a gente tem uma experiência, né? Mas agora vai vir um aprendizado ainda maior, né? Então vai culminar em outras ações. Eu acho que essa escadinha ela é interessante e exige muita calma também, né? Eu acho que essa diferenciação entre eu agir no momento certo, eu ter a velocidade de cruzeiro, né? Eu sei que tem momento que eu tenho que acelerar, tem momento que eu tenho que recolher. É quase como um ensinamento do universo, né? O universo ele trabalha em expansão e contração, né? Tudo na vida, né? Quando a gente respira, o pulmão ele expande e contrai, o coração expande e contrai, o universo expande e contrai. Então, às vezes, nas nossas organizações, tem momento que eu tenho que expandir, ou seja, eu tenho que acelerar, eu tenho que conquistar, eu tenho que trabalhar politicamente para fazer isso, mas vai ter momento que eu tenho que recolher, parar, pensar, voltar, refletir, para depois no momento de expansão eu consiga ir mais longe e de repente mais efetivo. Acho que esse é um ponto que no mercado fez com que a gente caminhasse direito, assim, né? E em relação, Pedro, quando você traz uma novidade ali, né? Você falou muito sobre pessoas, sobre respeitar as pessoas, sobre entender o momento, e aí eu sou um cliente do Miatan também, passo ali, né, faço as minhas comprinhas também, inclusive a gente percebe, né, as inovações, inclusive quando eu soube que você voltou para Lages e começou a aparecer algumas coisas, isso aqui é coisa do Pedro, eu fiquei pensando assim, né, mas aí eu fico pensando, e eu te pergunto o seguinte, qual que é o limite, cara, o que não dá para abrir mão, quando você propõe um trabalho, propõe uma melhoria, quando é que você, não, cara, realmente eu não vou conseguir ceder para você nesse ponto aqui, porque realmente é importante. Aí é o momento, talvez, de aquela peça, né, ser movida de local, ou mesmo sair daquele grupo de trabalho. O que você acha que é o limite? O que não dá para aceitar? O que não dá para abrir mão num projeto, numa melhoria, numa transformação digital, ou em qualquer outro tipo de melhoria? Quando a gente entrou com muito respeito aos valores que existiam no mercado. Então, eu lembro que o primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho em que a gente utilizou uma metodologia, meio que, na verdade, a gente viu a metodologia e a gente resolveu aplicar do nosso jeito. Foi basicamente isso que a gente fez. E eu lembro que a gente fez uma pesquisa interna com os funcionários e a gente perguntou, a gente fez 3 perguntas, que eram o que significa a marca Miatan para você, o que significa trabalhar no Miatan e o que você sente quando você vem para cá. Basicamente essas 3 perguntas, acho que era mais ou menos essas 3. E aí a gente fez um mural com todas as respostas, né? E aí quando a gente fez um mural, foi uma parede enorme, assim, com uma infinidade de post-it, e a gente chamou cada uma dessas pessoas, depois que o mural estava pronto, a gente chamou para voltar ali, para ver todas as respostas. E foi emocionante, cara. Foi assim, foi de chorar, assim. Olha só, cara. Porque aí quando a gente chamou o primeiro cara, né, o cara que escreveu o primeiro post-it ali, né, que colou lá, aí a gente chamou ele e falou, cara, dá uma olhada em tudo isso que está escrito aí. O que você sente quando você vê isso aí? E aí lá tinha a palavra, tipo, família, tinha conexão, tinha vida, tinha... isso aqui sei lá, sou eu isso aqui. E aí tinham várias respostas que se conectavam lá. Foi naquele momento, quando a gente trabalhou com todo mundo que estava ali, que a gente viu, isso aqui é inegociável. Isso aqui é um ponto em que a gente não pode tocar. A gente pode fazer qualquer coisa, mas se mexer nisso aqui, a gente quebra. Esse é o valor inegociável do negócio. Eu acho que essa percepção ela é uma coisa muito madura, porque quando você falou, por exemplo, de apressar as coisas, né, de não compreender o ritmo certo, eu vejo muitos empreendedores, inclusive grandes empresários, empreendedores, às vezes muito nessa pilha, né, do tipo assim, não, eu preciso faturar, eu preciso vender mais, vamos botar isso, vamos rodar o negócio,
mas a gente acaba esquecendo que tem muitas vidas envolvidas com isso, né? E qual que é o propósito de cada um ali, Sim. como que as pessoas enxergam o negócio. Então, tem um aspecto forte da liderança aí, né? Nesse Sim. teu exemplo, que é bem observar, né? Eu acho que o Vini propõe isso também, que é observar e respeitar isso, Sim, né? sim. Até porque a gente fala de inteligência artificial, de inovação, e tá aqui falando muito de negócios, mas, afinal, né? Se você não entende, seus clientes são pessoas, a sua equipe são pessoas, né? A gente já ouviu essa frase algumas vezes aqui no Pulso. Então, se você não entende de pessoas, você não entende nada de negócios e nem de nada na vida, né? Vamos dizer assim. Mas é tão clichê já essa frase, ela já está tão conhecida, mas mesmo assim, né, ela não é tão utilizada nesses comportamentos, vamos dizer assim, da liderança. E eu acho que você frisa isso muito bem, né? E a gente fica te ouvindo com atenção aqui enquanto você fala, porque percebe também, né, no teu olho assim, o quanto você se importa com esses valores e essas histórias das pessoas também, né? Sim. A vivência delas. Sim. Então, no fim, a gente fala de inovação, mas você diz que não é para acelerar o processo, que isso tem que ser uma construção. A gente falou sobre transformação digital. Talvez em alguns momentos sim, né? A gente falou sobre um processo de transformação digital e o Pedro falou sobre pessoas, cara. Ele não falou assim, cara, não, porque eu peguei a ferramenta tal, eu peguei o software A, cruzei com o banco de dados B e inteligência artificial X. A gente sabe que na prática, no momento operacional da coisa, aconteceram essas decisões técnicas de ferramenta. Sim. Mas o principal, cara, são as pessoas. Eu acho que isso, para quem tinha dúvida se a IA vai substituir pessoas, ou se daqui a pouco uma nova tecnologia vai substituir as pessoas, ou se as pessoas vão deixar de ser importantes, é só escutar tudo que o Pedro falou aqui. Que existe, parece que assim, um contraponto, né? Porque eu fico imaginando, né? Aquele empresário que só está pensando em faturar, em número, objetivo, meta, tal, daqui a pouco automatiza tudo, faz a tua empresa ali. Será que os clientes vão gostar dessa empresa? Talvez para algumas coisas sim. Talvez para algumas coisas elas só esperem agilidade, tempo, né? Como por exemplo a questão dos bancos ali digitais, né? A gente ganhou muita velocidade com isso ali com a Nipur, por exemplo. Eu faço as operações da XP Investimentos ali pelo celular, com senha, com, né, e operações na bolsa, tudo em tempo real. Beleza, acho que ali valeu. Não precisa ter uma pessoa necessariamente fazendo aquelas operações ali, né? Mais a parte de assessoria mesmo, né? Mas por outro lado, a gente tem muitos negócios e muitas coisas que só vão conseguir de fato conquistar, né, as pessoas como clientes e também como colaboradores se tiverem esse olhar. Eu acho que isso que vocês falaram é bem, bem profundo e a gente deve dar muita atenção para isso. No fim de tudo, Malek e Vini, eu acho que o grande... Toda vez que a gente senta numa mesa para conversar ou em algum fórum, a gente vai ter 3 ou 4 assuntos que, se resumidos, vão chegar a eles, que são ética, educação, né? Comportamento, que valores que a gente vai ter. Eu acho que essa é a essência de todo discurso. Se a gente for falar de inteligência artificial, vai chegar um ponto que a gente vai falar, tá, e a ética por trás disso? Aí a educação. Aí que valores que eu vou ter que ter para usar isso? Se a gente for falar de um mapeamento de DNA, pô, a gente começa a falar sobre ética, a gente começa a falar sobre que tipo de educação que a gente precisa ter para mexer com um negócio desse. Quais são os valores que vão estar por trás. Quando a gente começa a falar de qualquer coisa, né, esses são valores que a gente precisa refletir para pensar nas transformações, porque são valores que eu vou ter que, na hora que eu for pensar em alguma transformação, vai ter que ter uma ética por trás, vai ter que ter uma educação, vai ter que ter um valor por trás. Então, quando a gente decidiu primeiro olhar para dentro e entender quais eram esses valores que existiam, né, a raiz de todo o mercado, ficou mais fácil para a gente conduzir as coisas. Porque a gente faz com base naquilo que a gente é. Né? A gente é isso. O mercado ele é nesse formato, e as pessoas que estão ali dentro são assim. E por elas serem assim, a gente tem que dar uma base, seja ela tecnológica, seja ela ferramentícia, seja ela de processos, para que ela consiga desempenhar o melhor que ela consegue ser a partir do que ela é. E eu acho que esse é o grande diferencial. A gente como empreendedor, como empresa, seja pessoa física e pessoa jurídica, né? A gente é de um jeito, né? A gente consegue mudar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, transformar alguma coisa no nosso comportamento, mas a gente está buscando a todo momento melhorar e dar o nosso 100%, né? Como eu consigo fazer o melhor de mim para eu entregar, né? Sendo com as minhas características, com as minhas
com as minhas falhas, enfim, o melhor que eu tenho, como é que eu consigo Parece essa coisa do autoconhecimento, seja para pessoa jurídica ou física, né? Como tu falou, autoconhecimento, porque afinal eu não vou chegar na academia e levantar 100 kg no supino, né? Mas daqui a pouco, se eu não consigo perceber quais são as minhas características, os meus valores, seja, né, como indivíduo ou como empresa, né, eu vou ter dificuldade também de fazer as mudanças e atingir os objetivos que eu quero. Então me parece fazer muito sentido isso, acho muito legal assim essa tua perspectiva e essa visão, e eu acho que assim trouxe um olhar muito bacana para um pulso empreendedor que sempre fala de inovação, de transformação digital, mas com um viés bem de pessoas. Então acho que aí está uma grande chave, né, para a construção dessas mudanças. Quero inovação digital? Quero transformação digital? Quero inovação? Quero alguma mudança? Ok, bacana, né, mas primeiro reconheça esse olhar interno, né, e fazer uma construção mesmo com as pessoas. Eu acho que esse é um ponto muito legal. Pedro, a gente está no final do programa, a gente tem que encerrar aqui já, passa rápido o tempo. A gente quer deixar primeiro, né, o nosso agradecimento para você, mais uma vez, por disponibilizar o teu tempo, atenção, compartilhar, né, todo esse conhecimento e essas ideias conosco, e aí deixar um minutinho final aí para as tuas considerações também. Legal, agradecer demais o carinho de vocês, eu acho que foi uma conversa muito boa, quem dera se isso durasse aí, né, por muito tempo, mas enfim. Mas podemos marcar outro. Podemos marcar um café, uma cerveja, isso é ótimo, sempre bom de conversar. E, cara, eu acho que assim, o ponto que a gente está hoje, eu acho que a gente fala muito mais sobre novos valores, que os valores que estão surgindo com todas essas tecnologias do que necessariamente essas tecnologias que estão surgindo. O ponto de atenção que a gente precisa ter é, beleza, como eu estou me relacionando com isso, com todas essas tecnologias, e como eu estou me relacionando comigo mesmo. Né? Será que a gente está tendo agilidade ou será que a gente está tendo pressa? Será que eu estou querendo vender mais ou vender melhor? Será que eu estou querendo gerir mais coisas ou gerir melhor as coisas? Eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer, e a resposta para cada uma delas são respostas diferentes, com resultados diferentes. Às vezes melhores, às vezes não tão bons, mas está tudo bem. Tem que aprender com tudo isso. E tem um poeta bacana que ele fala pra gente sobre mudança, né? Mude, mas comece devagar, né? Então é essa coisa. Perfeito. Você consegue incluir a mudança e a transformação na tua rotina, né? Você não precisa sair igual um louco aí. Vai devagar, vai tranquilo. Tem até mais consistência, né? Quando a gente faz as coisas, respeitando, eu acho que essa sabedoria que tu falou, né? As estações do ano, né? O movimento de expansão, tal. Acho que tem muita sabedoria quando a gente observa de fato a natureza e a nossa própria natureza, né? Sim, então, isso é biomimética. Inovação a partir da natureza. Aí, vamos estar atentos. Tem até termos, tem que estudar mais aqui, viu? Tem que chamar mais vezes o Pedro, mais especialistas para falar sobre esses assuntos. E se você gostou, né? Fica ligado no Pulso, que tem mais conteúdo aí sobre empreendedorismo. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas aí no Spotify. Vai lá, avalia, né, também o podcast. Compartilha, comenta aí também, participa, interage, dá a sua opinião, dá o seu feedback. Se você tem alguma ideia também, sugere pra gente. Se você é contra algo que a gente falou aqui, fala também. Vamos debater o assunto de uma forma construtiva. E a gente agradece, né, Vini, aí aos apoiadores do programa, o Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, o Clube de Negociadores. Segue o Pulso aí que a gente vai continuar produzindo muito conteúdo para você, e assiste o episódio também no YouTube. É isso aí, compartilha, acompanha a gente, se inscreve no canal, a gente se vê na semana que vem aí com novos episódios do Pulso Empreendedor. Valeu. É isso aí, valeu.